Posso correr sobre a água? Eu consegui subir num prédio. A que velocidade eu tenho que ir para correr sobre a água? Isso da água. Aproximadamente 1000 quilômetros por hora. Correr sobre a água é um dos feitos mais básicos que a gente sabe que o Flash tem. Mas será qual a velocidade que ele precisaria realmente atingir para conseguir correr sobre a água? E essa velocidade que foi dada para a gente na série de 1000 quilômetros por hora, faz algum sentido? Vou calcular isso agora com vocês. Mas para poder calcular essa velocidade com exatidão, a gente precisa calcular o empuxo necessário para o Flash. Antes disso, eu vou ler a definição de empuxo para você. O empuxo é a força que age sobre um objeto imerso em um fluido, como a água ou o ar, e atua na direção oposta à força da gravidade, e ele é resultado da diferença de pressão entre as partes superiores e inferiores do objeto, devido à interação entre o objeto e o fluido ao seu redor. Então, basicamente, a quantidade de água que o objeto desloca vai dar a quantidade de empuxo que ele vai ganhar para vencer a força-peso, que é a força da gravidade. Para o Flash conseguir correr sobre a água, ele tem que gerar um empuxo maior, empurrando a água para baixo e sendo empurrado por ela para cima, do que a gravidade atrai ele para o centro da Terra. E para poder calcular isso, a gente precisa de alguns dados. Só lembrando que eu vou calcular a força necessária para o Flash sozinho correr sobre a água, não ele carregando alguém como na cena que a gente viu na série. Então, basicamente, o peso dele vai ser de 75 kg, a força da gravidade a gente já sabe que é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, a área dos pés do Flash em contato com a água vai ter 314 centímetros quadrados dos dois pés juntos, e ele empurra cerca de 0,15 metros a cada passo. Então ele empurra a perna para dentro da água 0,15 metros a cada passo. E fazendo todos os cálculos, a gente chega na velocidade de empuxo necessária para ele de 133,2 km por hora. Para o Flash ficar só parado em cima da água, ele precisaria bater os pés mais ou menos com essa velocidade para que ele não afundasse. Isso é muito menos do que foi calculado para ele na série. E se você prestou atenção no que eu acabei de falar, essa velocidade dele bater nos pés é para vencer essa força daqui, dessa seta que está puxando ele para baixo. Mas qual será que seria a velocidade horizontal dele correndo sobre a água usando exatamente essa velocidade de batida para os pés? E para descobrir isso, eu usei um outro animal na natureza que consegue correr sobre a água. Esse animalzinho bonitinho que você está vendo aqui é o basilisco, também chamado de lagarto Jesus. E eu acho que eu nem preciso explicar o porquê. E ele consegue correr sobre a água sendo bem leve, batendo os pés bem rápido e tendo um pé bem amplo para distribuir o peso dele por uma área grande. Então usei os parâmetros do basilisco para extrapolar isso para a velocidade do Flash. Eu usei o quanto de força o basilisco faz para baixo e o quanto a água impulsiona ele em direção horizontal para fazer essa extrapolação para o Flash. Então na hora que ele aplica uma força para baixo e empurra a água para baixo, a água vai empurrar ele de volta. E colocando um certo ângulo, ele consegue uma velocidade horizontal para correr sobre a água. E a mesma taxa de conversão de velocidade horizontal que o basilisco consegue, eu coloquei para o Flash. Então, sabendo que o Flash precisa correr a 133,2 km por hora para não afundar pelo menos, se ele convertesse essa velocidade em uma velocidade horizontal, ele correria sobre a água com uma velocidade de 98 km por hora. É muito inferior à velocidade que foi supostamente calculada para ele na série. E você, Shone, sabia que o Flash não precisaria estar tão rápido assim para conseguir correr sobre a água também? Se você gostou de ver esse vídeo, não esquece de dar um like aqui para me apoiar a trazer mais conteúdos para vocês aqui. E se você gostou de ver ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.